Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 13, e em algumas Bíblias no versículo 13, em outras no versículo 14. Algumas Bíblias, 2 Coríntios 13 vai até o 14, algumas vai até o 13. É o que chamamos de a bênção apostólica. Não está na Bíblia, mas nós chamamos assim. Que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Amém? Amém? Quantas vezes a gente fala isso? E quantas vezes a gente ouve que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? E quantas vezes nós consideramos Ele como a terceira pessoa da Trindade? E como qualquer cultura, na nossa, o terceiro lugar é a medalha de bronze. E será que muitas vezes nós não olhamos para o Espírito Santo como esse pódio de o terceiro lugar, daquele que é o escape ou o estepe? Porque Jesus disse aos discípulos que era melhor que ele fosse, para que ele viesse. E quem era esse que vinha? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. E que verdade é essa? E que Espírito Santo é esse? Porque Jesus vem, anda por essa terra, toma o seu processo, paga pelos nossos pecados, e agora ele sobe e diz que vai voltar. Mas enquanto ele não está, o Espírito da verdade está. E esse Espírito da verdade é aquele que revela e continua a missão do Filho. Porque se nós voltarmos a Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver que lá já aparece o Espírito Santo, que é aquele que pairava sobre a face das águas. E se você for procurar a palavra no original, de pairar, qualquer um aplicativo de alguma concordância ou de algum léxico, eu prefiro do Strong's, vai dizer que pairar é relacionado a chocar. Como uma galinha. A galinha, ela precisa chocar para que nasça um pintinho. É com o calor da galinha que acontece vida dentro do ovo. Todo mundo sabe disso. O Espírito Santo é aquele que vem trazer vida a uma humanidade perdida e caída. Porque o Espírito Santo é aquele que produz a vida que foi gerada pelo Filho, pelo sacrifício do Filho na cruz. Porque é o Espírito Santo que traz ao homem a convicção do seu pecado. E se nós voltarmos um pouco nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3, nós vamos ver Paulo falando sobre os dois ministérios, da morte e da vida. Vamos lá, 2 Coríntios, no capítulo 3. Algumas Bíblias vai dizer em cima o ministério da nova aliança. E diz assim, no versículo 4: e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica.
E muitas vezes eu ouvi isso na minha caminhada de fé, e provavelmente você já ouviu isso. E muitas vezes a gente começa a falar coisas que alguém pregou, e por isso tantas vezes os pastores aqui, você já viu várias vezes todos os pastores falar isso. Confira o que está sendo lido, confira os textos que a gente comenta aqui, para que não fique nas nossas palavras, porque podemos errar, mas confira o que a Bíblia realmente está dizendo. E quantas vezes nós já usamos para dizer que a letra mata, para alguém que estuda teologia, para alguém que vai mais a fundo na instrução bíblica e em estudos. E se você for voltar um pouco aqui, você vai ver que o contexto do texto está falando sobre a letra mata, está falando sobre lá, quando os 10 mandamentos gravados em pedras foram dados a Moisés. E essa letra, Paulo vai comentar em outras cartas, e dizer que a letra, ela enfatizou o pecado, porque o povo já estava caminhando no deserto há mais de 3 meses, e com certeza estava pecando. Mas quando diante do Monte Horebe, a lei é gerada, os 10 mandamentos gravados em pedras são gerados, o pecado é evidenciado naquele povo, que com certeza no meio do caminho, vocês podem ler nos versículos anteriores, blasfemaram contra Moisés, murmuraram contra Deus e contra Moisés, sobre o que estavam passando, que já eram pecados gravíssimos, principalmente murmuração. E quando o povo está diante do Monte Horebe, em que a lei vem, a Bíblia conta que naquele dia 3.000 homens morreram. Só que no dia em que o Espírito Santo desceu, no dia em que Pentecostes veio, em que o grande resultado da espera chegou aos discípulos e aqueles que estavam ali, a palavra conta que na primeira pregação de Pedro, 3.000 homens foram salvos. E esse é o ministério da nova aliança, e esse é o ministério do Espírito Santo. Trazer salvação àquele que estava perdido em meio aos seus delitos e pecados. E essa é a graça que não cabe na nossa cabeça, que não entra pela forma que somos criados, pela cultura que estamos inseridos, onde se faz para receber. Desde pequenos nós vivemos assim. Na escola se estuda para se ter uma boa nota, em que às vezes alguns pais nos criam que se você chegar bem lá no final do ano, você tem um presente. Tudo é por recompensa. Mas a graça vem para aniquilar isso, porque já não cabe a nós e não temos condições, e é isso que a lei revela no Antigo Testamento, de que o homem não era capaz de pagar pelos seus pecados, o homem não era capaz de cumprir a lei, o homem não era capaz de estar digno diante da presença de Deus. E o propósito de Deus, o único que pode cumprir então é mandar o seu filho, e você conhece todo esse enredo e essa história, e o filho vem e cumpre o plano do pai. Eu achei muito interessante um exemplo que eu vi há um tempo atrás. Não dá para ser uma regra, mas fica fácil de entender. E explicando a Trindade, alguém disse que poderíamos comparar a uma obra, onde um engenheiro projeta, um mestre de obra vem, recruta as pessoas, mas quem coloca a mão na massa para gerar o projeto é o pedreiro. E o Espírito Santo, através do que Cristo cumpre, gerando o propósito e o plano do Pai, fica como consolador, para preparar como pedreiro a igreja do Senhor, para receber o Filho que mais uma vez voltará. Só que a grande questão é o quanto nós valorizamos a pessoa do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que ele tem ciúmes. A Bíblia revela
que nós podemos o tratar como uma pessoa com sentimentos. Porque Jesus mesmo disse que tem um pecado que não é perdoado: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus, na posição de filho, está dizendo que mesmo que se pecar contra ele, mas pecar contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que nos dá a intrepidez e a revelação de quem Deus é, do plano e daquilo que o propósito de Cristo cumpriu nessa terra. Só que o quanto o Espírito Santo é relevante em nossas vidas. E eu não estou aqui trazendo uma palavra para trazer uma multidão de questionamentos ou de uma própria tristeza na minha e na sua vida, pela forma que nós temos tratado o nosso amigo Espírito Santo, mas sim para falar daquilo que Jesus apresentou o Espírito Santo em nossas vidas, para um relacionamento. E um relacionamento é muito mais do que um encontro casual. Num relacionamento de um homem e uma mulher, acontecem os primeiros encontros, que sim são esporádicos, mas a afetividade entre os dois, o amor que é gerado, o desejo de estar junto, a alegria de ver o outro feliz, nos leva a fazer uma aliança, um casamento, uma promessa, entregar a nossa vida ao outro. E o Espírito Santo revela em nós o quão caídos somos, gera a graça em nós, recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos uma aliança, e como Paulo diz em Romanos no capítulo 8, agora somos chamados filhos, participantes da herança do Pai. Recebemos algo que não merecíamos, e o que fazemos com isso? A graça barata dos nossos dias diz que podemos viver de qualquer jeito. Afinal de contas, se pecarmos, quem pagou o preço foi Cristo, e a cruz não está vazia, o preço já foi pago, e eu não poderia pagar. A Bíblia mesmo diz isso. Então, o que cabe a mim é pecar e pedir perdão. Afinal de contas, é de graça. Só que Jesus diz que existe uma forma para amá-lo, e essa forma é amá-lo acima de todas as coisas, é colocar Ele exatamente no centro das nossas vidas. E o Espírito Santo, como esse ser de intimidade, que não só nos relacionamos, mas conta-nos segredos do Pai, porque aquele que revela esse reino que é eterno, mas que está por vir, que é eterno, que está por vir, mas por causa do Espírito Santo já se revelou a nós, nos dando autoridade de andarmos como peregrinos nessa terra. E se somos peregrinos, somos também embaixadores de um reino que está por vir, desse reino celestial. Portanto, já não vivemos mais como vivíamos antes. Portanto, as alegrias que antes eram momentâneas e passageiras, agora são eternos, porque à medida que recebemos essa graça, que recebemos dessa aliança, nos transformamos em seres eternos, peregrinos nessa terra, que depois mesmo de mortos, a Bíblia diz, mesmo mortos, viveremos, porque Paulo diz, onde está a morte, a tua vitória, onde está o teu aguilhão? Foi vencida por Cristo. Portanto, temos a liberdade, sim, de nos achegarmos com confiança a esse trono de graça, que é o trono da presença de Deus. Mas à medida que chegamos a essa presença,
Precisamos ter um entendimento que assumimos uma posição de filhos. E Jesus, como filho primeiro, diz que para carregarmos o peso de um filho, nós precisamos negar a nós mesmos todos os dias. E negar a nós mesmos todos os dias é viver com a presença do Espírito Santo impregnada em nossos corações, como Isaías disse, como guia que nos dá a direção, e a direção é em todo tempo, em toda hora, em qualquer posição, em qualquer roda, em qualquer ambiente que estivermos, porque não somos crentes de cultos, mas somos crentes agora com os cidadãos dos céus, para viver de eternidade em eternidade, honrando o Pai. E quem são esses? Eu e você. Mas, mesmo nas nossas dificuldades, dores e vacilos, pecados, porque foi de graça, mas essa graça de um bom filho que quer ver o pai feliz, transforma a nossa vida pecaminosa para uma vida que foca no alvo, como Paulo disse, para o prêmio do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E quem aponta para Jesus Cristo, nosso Senhor? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo deseja se relacionar diariamente, sabe? E nós estamos focando muitas vezes no extraordinário, somente no extraordinário do Espírito Santo. E durante muito tempo, eu não tenho tempo para ler os textos agora, acreditou-se na história da igreja que, à medida que nós aceitávamos a Cristo, nós recebíamos o selo do Espírito Santo, e portanto estávamos capacitados para isso. Mas a partir do século XIX, quando o movimento pentecostal começou, vários avivamentos e pessoas sendo cheias do Espírito Santo, um outro entendimento caiu sobre a igreja, de que então agora, porque tantos e tantos se convertiam e depois se desviavam, então agora com o movimento pentecostal acredita-se que o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, já não é no batismo, mas é numa segunda bênção, quando somos batizados com falar em línguas, com dons do Espírito. Mas, e aí começam-se divisões entre calvinistas, arminianos, pessoas defendendo ideias, mas o que a Bíblia deixa claro, não é para um lado nem para o outro, mas sim, que o Espírito Santo nos sela, sim, quando aceitamos a Cristo, mas é um processo, porque o Senhor disse que esse caminho, ele tinha uma porta estreita e o caminho se afinava, e para mim, nos nossos dias, cada vez mais, esse caminho tem se estreitado, e nos chamado cada vez mais, para uma posição, realmente um relacionamento, verdadeiro, com o Espírito Santo, para que possamos estar exatamente no centro da vontade de Deus, porque é no centro da vontade de Deus que não erramos. E por que não erramos? Você sabe muito bem disso. Uma experiência com o Espírito Santo não te mantém de pé. Um relacionamento de marido e mulher não se mantém com uma visita semanal. Intimidade não se gera numa visita. Uma pessoa que visita a sua casa, ela tem autoridade para mexer nos móveis da tua casa, para trocar os móveis de lugar? Não. Só tem autoridade para trocar os móveis de lugar, para mexer na casa, aqueles que habitam naquela casa. E o Espírito Santo
deseja habitar em nós. E somente quando permitirmos que Ele habite em nós, Ele terá autoridade para mexer naqueles pecados que muitas vezes tratamos como estimação, e que de tempos em tempos caímos e nos reviramos naquela sujeira. O Espírito Santo deseja habitar em nós, para realmente mudar o nosso coração, de dentro para fora, e nos tirar das pequenas coisas, irmãos, porque às vezes são pequenas coisas que nos tiram do centro da vontade, e anulam ou entristecem o Espírito Santo, que tem ciúme de nós. E você sabe, você que tem relacionamento com o Espírito Santo conhece, quando você está numa roda de conversa, em que a conversa muda de direção, e conversas sujas começam a aparecer, e quando você sai dali, você começa a pensar: quem é essa consciência? Quando você está às vezes mesmo entre irmãos, aqueles como o Luciano Subirá fala, os irmãos da língua bifurcada, em que os pastores começam a ser um enredo da conversa, ou outros irmãos, e quando você sai dali, você sente: eu não devia ter falado isso, eu não devia ter comentado aquilo. Quem que faz isso? O Espírito Santo. Mas se o relacionamento não for diário, ele começa a se distanciar, e essa consciência começa a afastar-se de nós, e quando menos percebemos, estamos perdidos. E como a Bíblia fala, como a porca lavada, que volta a se remoer na lama, no chiqueiro, ou como o cachorro que volta a comer o seu vômito, assim nós somos. É nojento de pensar isso, mas é assim que é o pecado. E o desejo de Satanás, ao nos rodear e nos apenas apresentar cardápios com aquilo que ele conhece, que são nossas fraquezas, é realmente que estejamos sujos. E à medida que estamos sujos, ele não brinca. Quando a Bíblia nos alerta de que veio para roubar, matar e destruir, o desejo de Satanás é exatamente esse com nossas vidas. E se não vigiarmos na questão desse relacionamento com o Espírito Santo, quando menos esperamos, ele pode ceifar as nossas vidas. Eu queria te convidar a ficar de pé. Tem um texto em Isaías, no capítulo 30, e no versículo 21, não precisa colocar, mas ele diz, e ele já fala a respeito do Espírito Santo, e ele diz que esse é o que nos provê o caminho. Em outra tradução, diz que ele é aquele que indica o caminho. E sabe, são dias que nós temos jejuado, orado, entregado sacrifícios, porque só quando a gente tira algo do nosso cardápio, a gente percebe o quanto que aquilo faz falta tantas vezes, não é? Às vezes é tão costumeiro, é tão normal comer um pão, mas tira o pão e você percebe quanto que faz falta a carne. E o Espírito Santo, ele é a força motriz da igreja. Algum tempo atrás, eu ganhei esse relógio do meu sogro. Ele era do vô da Iúlica, e ele não funciona mais, mas
eu já abri ele para tentar fazer funcionar, mas as engrenagens estão todas travadas dentro. Mas os ponteiros ainda tem. Por fora, o vidro está sem o vidro agora, porque a Bianca deixou cair. Mas ele tinha o vidro, e se tu olhava por fora, dava para enganar muito bem que ele era um relógio que funcionava. Porém, a força motriz dele, que eram as engrenagens, estavam todas travadas. E ele jamais vai funcionar. Porque tem engrenagens que já nem se faz mais. E ontem eu peguei esse relógio que estava em cima do balcão quando eu estava arrumando umas coisas, e o Senhor falou comigo que é exatamente isso que muitas vezes nós vivemos dentro da igreja, como sepulcros caiados. De repente uma aparência de que está tudo bem, uma aparência de uma boa vida, uma aparência de quem sabe, como todo mundo considera hoje, que estar bem é estar bem financeiramente. Mas por dentro, a engrenagem que move a nossa vida, que é o Espírito Santo, está totalmente enferrujado e apagado, e já não tem voz para mover os ponteiros externos da nossa vida. E nós não percebemos, mas estamos caminhando a sepulturas para viver o que Paulo alertou em Romanos capítulo 8, versículo 12, vivendo pela carne e andando em direção à morte e à morte eterna. Mas o Senhor falou comigo: ainda há tempo. Enquanto houver um sopro de vida, ainda há tempo. Porque o Espírito Santo que gera a vida, essa vida em abundância que a Bíblia fala. E se você for olhar, tanto lá quando o boneco foi soprado o fôlego de vida, a palavra lá era ruá. E a palavra no Novo Testamento para espírito é pneumo. E as duas eram sopro. E Jesus diz que o Espírito Santo é como um vento que sopra onde quer, como desejar. Não temos como manipular o Espírito Santo. Ele sopra onde quer. Portanto, o Espírito Santo, que é o sopro de vida da presença de Deus, ele sopra onde quer. E eu creio em nome de Jesus que ele deseja soprar nessa noite em todas as engrenagens que no seu interior já podem estar mortas. E não importa se você já chegou hoje aqui por um convite de alguém, ou se você já vem há 20, 30 anos na igreja, não importa quão casca de religiosidade já existe em você, o Espírito Santo sopra onde quer. E eu creio que ele quer soprar nessa noite, neste lugar. Mas não só para te dar uma experiência, não só para te batizar, para que você fale em línguas, não, mas para que você seja cheio a tal ponto de transbordar e todos os dias ter fome e sede pela presença do Espírito Santo no lugar secreto. E o lugar secreto é que o Senhor chamou lá em Mateus 6,6, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Entrar no teu quarto, fechar a porta, onde todas as luzes se apagam, onde não há plateia, onde ficamos totalmente desnudos, verdadeiramente quem nós somos. Porque diante do Espírito Santo não há mentiras. Porque Jesus, quando subiu aos céus, disse: e Ele é o Espírito da verdade, porque Ele é toda a verdade. E onde o Espírito Santo está, não há mentiras, não há enganos de Satanás. Satanás é anulado por completo. E nessa noite o Espírito Santo está aqui. E não importa a situação, circunstância,
O Espírito da verdade está aqui. E se há alguma corrente, alguma coisa que Satanás tem prendido, nessa noite será quebrado em nome de Jesus, porque Satanás não tem poder onde o Espírito Santo da verdade está. E os pastores vão subir aqui e vão orar e vão interceder, e eu creio em nome de Jesus que nessa noite pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo, pessoas vão ser renovadas em dons, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser curadas. Mas enquanto eles oram, tenha um passo de fé. Vem aqui na frente, se posicione na presença de Deus. Muitas vezes nós nos posicionamos para ganhar discussões, para ganhar brigas no Instagram e Facebook, discussões para parecermos melhores que os outros. Eu quero te convidar nessa noite para se posicionar diante da presença de Deus e do Espírito Santo, sem medo de retaliações, de vergonha. O pior de tudo, irmãos, não é confessar um pecado, não é abrir uma dificuldade. O pior de tudo é chegar naquele dia e ouvir da boca do próprio Senhor: aparta-te de mim, pois não te conheço. Porque eu não sei você, mas eu vivo a minha vida para isso, para chegar naquele dia e ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse precisa ser a força das nossas vidas, não por posições, por status, mas para que o céu, enquanto caminhamos, possa dizer: aí alguém de sucesso. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos. O Espírito Santo está aqui. Eu sinto isso. Feche os teus olhos, comece a orar. O Espírito Santo não é uma pombinha, não é uma chamazinha de fogo. O Espírito Santo é uma pessoa e quer habitar por completo dentro de mim e de você. Ele não divide a casa com ninguém. Ele não divide o seu trono. Portanto, onde Ele está, o pecado tem que sair. O pecado tem que sair. Espírito Santo, nós clamamos a Ti nessa noite, Espírito Santo. Ah, Senhor, pega-nos pela mão, como Isaías disse, e leva-nos pelo caminho, Senhor. Porque a Tua palavra diz que a nossa luz é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, até que chegue um novo dia, Senhor. Nós clamamos essa noite pelos Teus filhos, Senhor. Que nós possamos andar, Senhor, na Tua direção, certos dos Teus caminhos, certos da Tua vontade, Senhor. Não nos deixa Te entristecer. Não nos deixa Te entristecer, Espírito Santo. E nós clamamos nessa noite, Jesus, comece a renovar nesse ambiente pessoas que já falaram em línguas e que têm vivido do passado, de quando eu fiz. Renova-as nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Porque Tu é a força do cansado, Tu é a força do mais velho, Senhor. Tu é a sabedoria do mais novo, Jesus. Espírito Santo, vem neste lugar. Nós Te desejamos, nós Te amamos. Vem neste lugar, Senhor. Vem neste lugar, Espírito Santo. Vem neste lugar. Vem neste lugar com fogo. Vem neste lugar, Senhor. A história conta que na Rua Azusa, quando William Seymour começou os cultos, os vizinhos chamavam os bombeiros, porque viam labaredas de fogo sobre aquela igreja. Eu Te peço, Senhor, nessa noite, comece entre nós um pequeno avivamento, Senhor. Pessoas sendo cheias do Espírito Santo, com convicção de pecados, se arrependendo e olhando somente para Ti, Jesus.